Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 6 de janeiro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 2, o Evangelho da Glória. Estamos na semana 3, terceira semana, na mensagem 11. A dinâmica da vida da igreja. Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor, que você ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, amém. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 21. Senhor Jesus. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 11. Senhor Jesus, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: se é membro, tem dom. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 12, versículos 5 e 6, lemos: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Senhor Jesus. A vida da igreja é dinâmica, porque nela temos de exercitar nosso dom.
e todos temos dons. O dom de um pode ser diferente do outro, mas todos recebemos pelo menos um dom, Senhor Jesus. Dom é a habilidade, dote, que o Senhor nos dá. Quando nos convertemos, recebemos o Senhor Jesus e um dom nos foi dado. Agora, cabe a nós exercitá-lo. Uma criança recebeu o dom de andar de bicicleta, mas precisa praticar isso ou não desenvolverá seu dom, Senhor Jesus. Os dons são distribuídos segundo a graça que nos foi dada. Para exercer os dons, precisamos da graça. Quando exercitamos o dom, a graça vem. A graça é Deus trabalhando em nós por meio do seu Filho. Não sejamos tímidos em exercitar nosso dom. Devemos usá-lo bastante para crescer. No versículo 12 de Romanos, Paulo apresenta os dons da vida, pois são segundo a graça que nos foi dada. Já no capítulo 12, da 1 aos Coríntios, ele nos apresenta os dons do Espírito, ou dons miraculosos. Os dons da vida vêm segundo o crescimento da vida divina em nós, ao passo que os dons miraculosos vêm pelo poder do Espírito sobre nós. Senhor Jesus. Há basicamente 3 aspectos do ministério: o da palavra, o dos serviços e o de ofertas de riquezas materiais. No capítulo 12 de Romanos, Paulo apresenta alguns serviços desses ministérios. No versículo 6 ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Muitos associam o dom de profetizar com a questão de fazer previsões. Na verdade, profetizar é simplesmente falar por. Portanto, profetizar é falar por Deus. Esse é seu aspecto mais básico. Ao falar por Ele, pode ser que Ele nos dê alguma revelação com respeito ao futuro. Porém, talvez nos dê apenas uma palavra para encorajar os irmãos. Senhor Jesus, além de falar por Deus, profetizar também tem um aspecto de falar Deus, isto é, expressá-lo por meio de nossas palavras. Isso quer dizer que quando falamos, as pessoas não ouvem a nós, mas ao próprio Senhor. E o terceiro aspecto de profetizar é falar Deus dispensando às pessoas, isto é, quando falamos, mais de Deus é introduzido no espírito delas. Além disso, profetizar deve ser segundo a proporção da fé. O Senhor não espera que falemos mais do que cremos, e crer vem pelo ouvir. Portanto, o Senhor fala conosco, nós ouvimos, cremos, e isso é o que transmitimos às pessoas quando profetizamos. Senhor Jesus. Na primeira parte de Romanos 12, versículo 7, lemos: se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O termo ministério aqui em grego é diaconia, é o serviço de diáconos. Isso está relacionado ao ministério de serviços. Depois lemos: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ensinar é a função dos mestres e também está relacionado com o ministério da palavra. Depois Paulo diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação. Exortar é parte do serviço dos que apacentam e deve ser feito com dedicação, não de qualquer maneira. Isso também faz parte do ministério da palavra. Senhor Jesus, a seguir Paulo diz: o que contribui com liberalidade. Esse contribuir é ofertar e está ligado com o ministério de riquezas materiais. Na vida da igreja temos oportunidade de ofertar para as necessidades locais e também para a obra. Temos missões no exterior e hoje há muitos irmãos que estão no exterior, batalhando pela economia de Deus, que foram enviados. Precisamos orar por eles e também exercitar o dom de ofertar, lembrando deles em nossas ofertas. Nossa oferta deve ser com liberalidade, isto é, generosidade, disposição e não por obrigação. Deus é que nos vê ofertar e vai nos recompensar, se não nesta era, certamente na era vindoura do reino. Ó Senhor Jesus,
Paulo ainda diz: o que preside com diligência. Presidir é a função dos irmãos responsáveis, os presbíteros. Os que estão na liderança da igreja devem ter diligência. Muitas vezes somos muito negligentes no que fazemos. Sempre deixamos para depois ou não concluímos o que começamos. Isso não é exercer nosso dom adequadamente. Temos de ser mais diligentes, Senhor Jesus. E por fim lemos: quem exerce misericórdia com alegria. Exercer misericórdia é um dom. Por vezes é difícil ter misericórdia de alguém que não tem o mesmo padrão moral que o nosso. E por isso, nosso serviço torna-se apenas um ato de tolerar os irmãos, fazer-lhes concessões. Mas aqui nos é dito que temos de ter misericórdia com alegria. Ó Senhor Jesus, isso quer dizer que deve ser um sentimento que provém de nosso coração e é fruto da vida divina em nós. Ó Senhor Jesus, a seguir, a partir do 9, Paulo encerra o capítulo 12 com várias exortações acerca de nosso viver cristão e da igreja, bem como do relacionamento com os irmãos e nosso testemunho no mundo. Como vimos no início do nosso estudo nesta semana, estamos num viver dinâmico da igreja. Esse viver inclui muitas atividades que devemos fazer não por nós mesmos, mas pelo Espírito do Senhor que habita em nosso espírito, Senhor Jesus. Por isso devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, a fim de cooperar com Ele no cuidado dos santos e na edificação da igreja. Que todos tenhamos um dinâmico viver da igreja. Aleluia, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa lembrar sempre isso, né? A gente precisa servir, né? Precisa tocar aqui na vontade do Senhor, né? Achar os nossos dons, exercitar nossos dons. Por quê? Porque é o nosso serviço ao Senhor. É ao Senhor que nós estamos servindo, nós estamos cooperando com o Senhor, né? Senhor Jesus. Então, não é simplesmente que você que está cuidando dos irmãos, você isso, você aquilo. Às vezes eu vejo muitos irmãos assim, né? Ah, tem isso e isso. Ah, só eu. É só comigo. É só eu que faço isso. Amado, você está fazendo para o Senhor. E o Senhor está vendo. Né, Senhor Jesus? A gente precisa tocar, né? Eu estou cooperando com o Senhor. Então eu preciso dar o meu melhor sempre, né? Não por obrigação, mas com alegria, né? Tocando ali na vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tocou, né? Cada um tem dom, né? De acordo com a graça. Né? Por isso que a gente precisa de cada irmão, né, exercitando a sua fé, invocando o nome do Senhor, exercitando o seu espírito, né, Senhor Jesus, para que cada um possa cooperar, para que tudo não fique só sobre uma pessoa só, né, Senhor Jesus. Aquela pessoa, por um lado, ela está recebendo muita graça, ela está tendo muita experiência com o Senhor, né, se ela estiver ali executando todas as coisas, né, por meio do Espírito, né, dependendo do Senhor, Senhor Jesus está crescendo em vida, né, com certeza vai ser arrebatada viva. Ó Senhor Jesus, né? Mas tocou aqui, né, que cada um de nós, né, que criou no Senhor recebeu um dom, né? O dom inicial, o primeiro dom que a gente recebeu de falar, né? Porque ninguém que fala pelo Espírito de Deus, né, afirma anátema de Jesus, né? E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então o primeiro dom que a gente recebe, antes a gente era mudo, né? Porque a gente seguia ídolos mudos, né? Ó Senhor Jesus, mas agora não, agora nós temos um Senhor, né? um Deus que é a palavra, né? Que quer transmitir a palavra, é um Deus que fala, né? Senhor Jesus, Ele quer falar por meio de nós, né? Ele quer falar por meio da palavra escrita, mas também por meio da palavra falada, né? E para isso Ele depende de cada um de nós, né? E cada um de nós já recebeu o dom de falar, né? Mas Ele fala, mas é segundo a graça, né? Quanto mais a gente exercitar o dom, quanto mais a gente invocar o nome do Senhor, mais graça a gente vai receber, mais Deus vai se dispensar a nós, né? Mais o Senhor vai se dispensar a nós, né? Lembrando que o Senhor teve o viver humano, né? Então Ele sabe o caminho. Então por meio desse Cristo, né, que teve todo esse viver humano, né, quer se acrescentar a nós para nos dar esse caminho, né? O caminho de poder, né, cooperar com Ele. Não devemos fazer as coisas na igreja por fazer, né, de qualquer jeito ali, né? Simplesmente achando que estou fazendo isso para fulano, para ciclano. Mas eu preciso perceber que eu estou fazendo isso para o Senhor, né? E o Senhor vai se acrescentar a mim. Né, isso vai ser bênção, né, para a gente, né? São tesouros que a gente amontou no céu, né, que ninguém vai poder tomar de nós, né, para a gente manter a nossa coroa, né, se manter firme na vontade, na palavra do Senhor, né, e isso cabe a nós exercitar,
cabe a cada um de nós procurar diante do Senhor, né? Então tem muitas coisas, como eu já falei várias vezes, tem muitas coisas para se fazer na igreja, né, Senhor Jesus, e cada um de nós precisa, né, ir cooperando com tudo, né, e se achar, né, Senhor Jesus. Pode ser que de repente, né, a limpeza, né, do local, né, a limpeza ali, né, não seja o seu dom, mas você precisa contribuir assim mesmo, né, e procurar praticar outros dons, né, para que o Senhor possa se acrescentar a você mais e mais, né, e você vai procurar fazer tudo com alegria, né, com entusiasmo e com excelência, fazer da melhor maneira possível, né. Não é chegar assim, não gosto de limpar o local, hoje a semana é minha semana, mas eu vou lá limpar de qualquer jeito, então vou arrumar uma desculpa, eu não vou. Não, é a sua oportunidade de exercitar o Espírito, exercitar um dom. Vai que lá na frente você se acha, né, como alguém ali extremamente habilidoso, né, Senhor Jesus. É por meio disso aí que o Senhor vai te honrar também, né. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa exercitar a graça, né, de receber mais de Deus, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, e ele fala aqui, né, que, né, em Romanos 12, né, várias coisas que ele apresenta aqui, coisas que a gente precisa por meio da vida de Deus, né, segundo a graça que nos é dada, né, a vida de Deus que nos está sendo dada aqui, está nos sendo apresentada. Então a gente precisa exercitar o nosso espírito. Já quando chega ali, né, no capítulo 12, né, de Coríntios ali, ele já fala ali de outras questões, de outros pontos ali que são já dons miraculosos, né, dons de curar, né, outros dons que são coisas exteriores, que é o poder do Espírito. Então é uma questão de você exercitar o Espírito e o Senhor vai te dar a habilidade naquela hora, né? Mas as questões de Romanos 12 não são coisas que você precisa exercitar. Não é coisa que vai vir de vez em quando, assim, segundo a necessidade de Deus, mas é coisa que cada um precisa buscar diante do Senhor. Né? Os dons espirituais aqui, os dons miraculosos, os dons exteriores, os dons do Espírito, né, que são o poder do Espírito, como é que são de você estar exercitado no Espírito. Né? Se você exercitou seu Espírito naquele dia, Deus vai te usar para fazer aquela tal coisa que Deus precisa. Né, que é a vontade dele, né, mas aqui os outros dons aqui, né, que é de Romanos 12, é uma questão de você ir diante do Senhor, né, você procurar, né, exercer, né, os dons ali, né, e o resultado, né, de tudo isso é o que? É o amor, né, a vida de Deus se acrescentar mais em você e cada dia, né, você ter mais prazer, né, em fazer aquilo ali que o Senhor quer, né. Então a gente precisa exercitar aqui, né, e o que ele tocou aqui, né, isso aqui vai gerar em nós ministérios, né, que é o próximo passo, né? O dom ele precisa ser, né, exercitado, ele é para se tornar um ministério, e o ministério vai ser exercido por você, né? Você que exercitou o seu dom, e agora você tem um ministério, e esse ministério vai gerar com que Deus possa operar, né? Senhor Jesus. Os ministérios, né, podem ser divididos em 3 aspectos, né? Que é o ministério da palavra, o ministério do serviço e o ministério das riquezas materiais. Antigamente era falado para nós, né, que ou você tinha o ministério da palavra, ou você tinha do serviço, ou você tinha da oferta, né? Mas quando o irmão Dong começou a tocar mais nisso aqui, né, com mais firmeza essa questão da palavra aqui, ele mostrou para nós que nós precisamos ter esses 3 ministérios, né? Então, né, Senhor Jesus, né, mas cada um, né, tem níveis diferentes. Por exemplo, com respeito à palavra, né, falou, né, existe a questão de você falar por Deus, né, Senhor Jesus. Né, Deus ali tem algo para que você fale e você fala em nome dele, né, Senhor Jesus. Pode ser até que você fale algo do futuro, né, mas não quer necessariamente dizendo que esse dom de falar seja o dom de fazer previsão, né? Eu já falei que profetizar é falar por Deus e previsão é adivinhação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes você pode estar falando algo que não tem a ver com o futuro, você pode estar falando algo que vai levar um encorajamento, né, vai levar os irmãos a ter mais fé no Senhor, né, a tocar mais na palavra. Não quer dizer que você não esteja falando por Deus, porque você não está falando algo que vai acontecer, né? Ó Senhor Jesus, profetizar é falar aquilo que Deus quer, né, Senhor Jesus. Ele fala que o próximo nível de falar, né, é falar Deus. Ou seja, quando você fala, Deus é dispensado às pessoas. As pessoas não veem mais como você falando algo de Deus, né, algo que encoraja ali, né, mas elas veem o próprio Deus falando, né, Senhor Jesus. Não quer dizer que não vai ser algo do futuro, ou que você não vai falar o que vai encorajar, né, ou que vai levar os irmãos a tocar na palavra, né, mas é algo que as pessoas vão olhar para você e vão ver que é o próprio Senhor falando, né, ó Senhor Jesus. E o item, né, e o terceiro, né, conforme você vai exercitando, você vai crescendo, você começa falando por Deus, falando a intenção de Deus, depois você fala Deus, né, as pessoas começam a notar que é o próprio Senhor falando.
E você chega ao terceiro estágio, né? Por exercitar, você vai falar Deus para dentro do espírito das pessoas. Então você vai despertar o espírito nas pessoas. É isso que nós precisamos. Você vai exercitando, 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 até que você consegue despertar o espírito. A pessoa consegue ver que é o próprio Senhor falando com ela ali, né? Despertando ela para invocar o nome do Senhor, despertando ela quanto uma direção na palavra. Né? E é isso que a gente precisa, mas isso vem por meio do exercício. Né? O exercício do nosso espírito. Cada um de nós precisa ter isso. Não quer dizer que você vai ganhar eloquência, que você vai falar muito, 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 mas de repente uma frase que você fala, você desperta o espírito das pessoas. Então não quer dizer você falar muito, você ministrar palavras longas e falar horas e horas, não quer dizer isso, mas quer dizer que você exercita o seu dom dentro daquilo que Deus te deu. Às vezes tem irmão lá que ele chega lá na reunião e tal, ele fala 1 hora, fala horas e tal, aí levanta um irmão e compartilha e pronto, a reunião pega fogo. Senhor Jesus, porque ele desperta o espírito das pessoas. Então cada um de nós precisa exercitar. Isso não são dons miraculosos, são dons que você precisa exercitar para você crescer em vida, você ter crescimento, mais crescimento do Senhor. Pode ser que por meio do dom ali, por meio do exercício do Espírito, o Senhor te dê uma palavra ali e depois acabou. Não quer dizer que você seja crescido em vida necessariamente, mas esse dom aqui ele fala realmente do crescimento do Espírito, um crescimento de vida, que o Senhor nos dá, ele se acrescentando a nós. Então, cada um de nós precisa buscar, exercitar isso aqui. Mas também tem o ministério dos serviços, Senhor Jesus, que é a diaconia, que ele fala que a gente se empenhar em fazer as coisas do Senhor, seja na questão da palavra, seja na questão de coisas práticas, Senhor Jesus, seja o exercício de alguma coisa no local de reunião ou em meio aos irmãos. Senhor Jesus, eles também precisam ter esse ministério, servir, eles têm um compromisso com o Senhor. Como ele falou, às vezes alguns começam algo, e depois terminam, como falam, a gente tem muita iniciativa e pouco acabativa, Senhor Jesus, a gente inicia e depois não termina. Então começa fazendo bem, depois vai fazendo de qualquer jeito, mas precisa se dedicar mais, servir o Senhor, como eu toquei no começo, a gente precisa perceber que está servindo o Senhor, Senhor Jesus, e isso inclui também servir os irmãos. E o terceiro item do ministério é o ministério de riquezas materiais, que a gente oferta ao Senhor. Então você começa ali com um dom, você vai vendo a necessidade do Senhor, você vai vendo o que você tem, depois se torna um ministério, é pela fé. Então você não espera ter uma quantia para você ofertar aquela quantia. Deus colocou no seu coração, você vai lá e oferta, e você vai vendo cada vez mais Deus te suprindo, Tem muitas pessoas que têm problema na questão financeira por falta de exercitar o ministério de riquezas materiais. Então ele fica sempre ali, aquela coisinha murchinha ali, sempre tem problema, sempre vê questão de dinheiro com outras coisas, então ele nunca vai ser abençoado nessa questão. Isso aí também atrapalha ele avançar na palavra e ele também avançar no serviço. Então nós precisamos cumprir esses 3 requisitos, cada um, como eu falei, você está fazendo as coisas para o Senhor. Então cada um precisa aprender a ir diante do Senhor. Nesse momento olhar e falar assim, já vem aquele irmão falar de oferta de novo. Você perguntou para o Senhor se é para ofertar? Você foi diante do Senhor? Você ouviu o que o Senhor quer? Senhor Jesus. Então não fica olhando para fulano, ciclano, se é isso, se é aquilo, se é para isso, se é para aquilo. Olha para o Senhor, lembrando a oferta da viúva pobre ali. Quem estava do lado do gasofilácio era o Senhor. Senhor Jesus. Por isso eu falou, ela deu tudo que tinha, porque o Senhor sabia. Então é isso que a gente precisa fazer, ninguém precisa saber, é o Senhor que precisa saber. Ó Senhor Jesus, é isso aí que vai sempre tocar no nosso coração e vai nos levar a gente a exercitar o nosso dom, exercer o nosso ministério de maneira adequada, sendo mais diligente, procurando estar mais diante do Senhor. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar mais amor, vai nos dar misericórdia, a gente vai ver situações e vai continuar com alegria, não simplesmente se é algo que você está tolerando, mas algo que realmente Deus está acrescentando em você, o amor, Senhor Jesus. E tudo que a gente precisa fazer precisa ser por meio do Espírito. Se eu estou limpando o local, se eu estou fazendo qualquer coisa, ser por meio do Espírito, sempre com entusiasmo, com diligência, não achar que eu vou fazer só uma vez ou outra para quebrar galho, mas fazer tudo diante do Senhor, para que o Senhor possa se acrescentar em nós. Se a gente fizer por fazer, o Senhor não vai cumprir seu objetivo, que é nos fazer crescer em vida, e Ele mesmo se acrescentar a nós. Isso é o mais importante na vida da igreja.
tudo que a gente faça, a gente receba Cristo, né? Senhor Jesus, que a gente possa ter, né, esse amor, né, ter esse, né, tudo isso exercitando o nosso espírito para que a gente esteja com o espírito cada vez mais fervoroso na vida da igreja, né? Jesus é Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça, né, de orar ao Senhor, né, de buscar o Senhor para que Ele te mostre pessoas, né, para quem deseja que você compartilhe essa palavra, para quem deseja que chegue essa palavra, que chegue com os vídeos do canal, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.